Que bem estar aqui. Que Deus les bendiga, amém. Amém. Estou muito contente de ver amigos e de ver meu amigo Pastor Wellington. Tivemos o privilégio de servir juntos aqui nessa casa. Pastor Júnior está aqui também. Deus mío, hay grandes amigos aqui. Pastor Elias, siervos de Deus. Pongámonos parados, por favor. Está muito bonito, Lucas. Siga assim, muito bonito. Abra sua Bíblia, por favor. O texto que han elegido é um texto muito precioso. E está em um livro muito precioso. O Evangelho de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Eu vou estar leyendo em uma tradução que me ha chamado a atenção, é a Nova Tradução Viviente. É uma tradução muito atualizada. Sabemos que as igrejas usam a Reina Valera, eu uso igual, a Bíblia das Américas, Deus habla hoy, pero eu he elegido a Nova Tradução Viviente porque eu creio que esse texto é muito claro nessa versão. Então, quizás o texto que vai ter aqui não seja compatível, pero então ponga atenção porque eu vou estar tratando de, essa é a Reina Valera revisada, pero eu vou estar lendo a Nova Tradução Viviente. Isso vai servir para nos dar uma direção. Eu vou ler do versículo 20 ao versículo 26, por favor, para entender o texto bíblico. San Juan capítulo 17, versículo 20, diz assim: "No te pido solo por estos discípulos, sino também por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos." 21. "Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste." 22. "Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno." 23. "Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste, que los amas tanto como me amas a mí." 24. "Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo." 25. "Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste." 26. "Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos, y yo también estaré en ellos." Vamos orar. Senhor, te damos graças por tu palavra. Não necessitamos outra palavra, essa basta. O que necessitamos nessa noite é a revelação dessa palavra. Necessitamos entendimento dessa palavra. Necessitamos que tu palavra nos guie, Senhor, basado no tema que foi elegido aqui. Somos uno, os dramas, as músicas, todo, Senhor, a intenção, todo o propósito desse culto, que seja, Senhor, entender essa palavra. Guia-nos, Senhor. Necessitamos de Ti. Quita toda distração. Que toda nossa atenção esteja cautiva a Ti solamente, Senhor. Quita toda distração. Se alguém entrou aqui preocupado, quizás com algum dolor, alguma angústia, Senhor, alguma perturbação, seja, Senhor, livre em nome de Jesus. Que nossos pensamentos estejam cautivos solo a Tu palavra e que Tu recibas a glória da palavra nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode sentar-se, por favor. O livro onde está esse versículo, que é o lema dessa noite, é o clímax da revelação bíblica sobre Jesus.
Usted sabe que os evangelhos são pontos de vista, são maneiras de ver a biografia de Jesus. E quando nós leemos Juan, é uma leitura distinta, é uma leitura especial, porque a intenção de Juan é revelar ao Senhor Jesucristo. A intenção de Juan a escrever esse evangelho, não só este, Juan escreve o evangelho de São Juan, primeira, segunda, terceira carta de Juan, escreve a carta do Apocalipse. Juan tem como propósito trazer a revelação e que as pessoas cream em Cristo Jesus. O evangelho de Juan é escrito para que todos puedan ler e al ler esse evangelho recibam ao Senhor Jesus. Daí está a sugerência de nós quando estamos fazendo campanhas, evangelismo. Nós damos o evangelho de Juan para as pessoas como seu primeiro livro da Bíblia para que possam ler, porque o próprio Juan dijo que estas coisas foram escritas para que creiais que Jesucristo é o Hijo de Deus e creyendo em Ele tengáis vida eterna. Então esse livro tem esse poder, esse propósito de revelar a Cristo. E é interessante que nesse evangelho, Juan vai apresentar Jesus de uma maneira distinta. Juan vai apresentar Jesus como o Hijo de Deus. Não el Hijo con H minúscula, como os testigos de Jeová han traduzido la tradução de Nuevo Mundo. Não, el Hijo de Deus não com H minúscula, sino com H maiúscula, dando a entender que Jesucristo é o próprio Deus enviado a esse mundo. E é esse evangelho de Juan quem tem esse poder, essa propriedade, essa exclusividade de revelar ao Senhor Jesucristo. E Juan apresenta Jesus igual a Deus. É em Juan onde está escrito, no capítulo 14, versículo 9, onde Felipe, o discípulo, disse: Senhor, muestra, estamos tanto tempo com ustedes. Jesus está dizendo: Felipe, he estado tanto tempo com ustedes e todavia não sabe quem sou. E Jesus mira a Felipe e disse: Felipe, quem vê a mim, vê a Deus. Uau, que livro espetacular é esse! Ler Juan é conhecer a Cristo. Ler Juan é ver o Cristo revelado. O evangelho de Juan não só apresenta Jesus como Hijo de Deus, sino que apresenta a obra da Santíssima Trinidade trabalhando em uma perfeita harmonia e unidade em favor do ser humano. É assim. Em Juan, porque de tal maneira Deus amou ao mundo, Deus planeia a salvação, Deus arquitecta a salvação, e agora Deus envia seu Hijo ao mundo, que ha dado seu Hijo ao mundo. Deus Padre planeando a salvação, agora o Deus Hijo, Jesucristo, se entrega na cruz, em favor de aqueles que Deus vai chamar para a salvação. Cristo executa o plano de salvação. E assim Juan, que o Espírito Santo, como a terceira persona da Santíssima Trinidade, vai aplicar essa obra de salvação planeada por Deus, executada por Cristo. Agora o Espírito Santo aplica em los corazones de aqueles por quem o Deus Hijo, Jesucristo, murió. Então é em Juan que a Santíssima Trinidade está trabalhando em perfeita unidade. Allá eles são uno. E no capítulo 17, de maneira muito especial, nos mostra Cristo agora, que hemos leído o capítulo 17, como o sumo sacerdote, como aquele que intercede a Deus em favor das pessoas. Mira comigo. Eu, por favor, me olvidei de algo, perdão. Se estás usando a Bíblia, não cierre a Bíblia. Se estás usando o celular, não apague seu móvel. Vamos conferir na Bíblia todo o que estamos lendo, por favor, perdão. Olvidei de dizer isso. Vuelva a abrir sua Bíblia, vuelva a aprender seu celular, por favor, mantenha-la aí bem dispuesto. No capítulo 17, mira comigo, del versículo 1 ao versículo 5, Jesus está orando por si mesmo. Jesus está orando por Ele mesmo. Ele está apresentando seus ruegos a Deus.
del versículo 6 al versículo 19, Jesús va a orar por sus discípulos. Y del versículo 20 al versículo 26 que he leído aquí, Jesús va a orar por nosotros hoy aquí. Jesús va a orar del versículo 20 al versículo 26 por nosotros hoy aquí. E hasta o fim da prédica você vai entender que Jesus estava orando. Vas a entender. Nesta oração do capítulo 17, auscultamos os mais profundos desejos do Hijo de Deus. Poucas horas antes de sua traição, de su arresto y de su crucifixión. Hay una reunión pasando aquí. La reunión empezó en el capítulo 13 de San Juan. Allá empieza la reunión. Juan capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Es una reunión y una habitación donde foi preparado a última cena, e Jesus está reunido com seus discípulos, e você se dá conta, mira comigo no capítulo 18, que no capítulo 18, versículo 1, terminou a reunião, mira comigo no versículo 1 del 18, diz assim, depois de dizer estas coisas, que coisas? Del 13 al 17, Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en el huerto de los olivos, también conocido como Getsemaní. Queridos, miren acá, por favor. En el capítulo 17, Cristo oró por nosotros en esta reunión hoy aquí en Cochabamba. E les digo isso com a autoridade de Deus, porque às vezes venimos à igreja e decimos, que linda a palavra, que lindo, passou há 2000 anos, parece uma classe de história bíblica, e parece que não se aplica a nós. Pero te quero dizer que hasta o final da prédica, você vai entender como Cristo orou por você de maneira muito específica, para que Deus te guarde do maligno, para que Deus te guarde da tentação, para que você seja uno com Ele. No capítulo 17, versículo 11, ele vai dizer, agora me vou del mundo. 17, 11. Ele se queda nesse mundo, pero eu me vou a ti. Padre Santo, tu me has dado tu nome, agora protege-los com o poder de tu nome, para que estejam unidos como lo estamos nós. Cristo orou por nós. Pero nesse capítulo, de maneira especial, se destaca uma palavra. E a palavra que se destaca no capítulo 17 é unidade. Por isso que o tema da prédica é Somos Uno. Por isso que o tema do encontro hoje é Somos Uno. Eu quero empezar essa prédica primeiro dizendo o que unidade não é. Não lo é. Quero empezar dizendo o que unidade não lo é, para luego, a la luz da palavra, entender o que de verdade Cristo está dizendo com unidade. Então, quando Jesus habla de unidade, não está falando de uma unidade externa, de organização, de uma denominação. Escute, ponga atenção. Jesus não está falando aqui de uma unidade entre distintas igrejas que pueda reunir-se em um estádio. É bueno, por supuesto que sim, mas não é sobre isso. É algo mais allá. Inclui isso, mas vai mais allá. Não podemos limitar a unidade que Jesus habla aqui a um encontro de sábado em la noite. Não podemos limitar a unidade que Cristo está dizendo aqui ao ecumenismo, que é a união de distintas religiões buscando um Padre comum. Não é sobre isso. Não se olvide que não há unidade verdadeira lejos de la verdade de la palavra de Deus. Não há.
não é sobre ecumenismo. Jesús no está pidiendo que algún día todas las denominaciones se vuelvan una única y grande iglesia y ahora no va, porque en ese tiempo nem había denominaciones pues. Não havia assembleias, não havia presbiteriana, não havia bautista, não havia nada. Então Jesus, quando ora, não está dizendo de uma grande unidade reunida com todas as igrejas. É lindo, eu hago parte das igrejas evangélicas de Cochabamba, eu hago parte das igrejas evangélicas de Sacaba, mas não é sobre isso que Jesus está falando, é mais que isso. Jesus também não está falando sobre uma igreja inclusiva, que acepte todas las ideologías de género en nombre de un amor inclusivo cristiano. No es sobre eso que Jesús está hablando. No es ser una iglesia inclusiva que yo tengo que tolerar todo en nombre del amor. No es sobre eso. También Jesús no está diciendo que unidade não significa que todos vamos a cantar os mesmos estilos de música e todos vamos a vestir as mesmas roupas e todos vamos a predicar da mesma maneira e todos vamos nos portar igualito. Não é sobre isso que Jesus está falando. E muitas vezes esta oração sobre unidade de Jesus é usada como um argumento a favor da união de uma igreja, independiente de suas doutrinas e de práticas, todo em nome do amor cristiano. Não importa o que crees, importa que somos uno. Não é sobre isso que Jesus está falando. Não existe verdadeira unidade sem fé em las verdades da palavra del Senhor. Então, se não é sobre isso que Jesus está falando, que está orando aqui então? Empecemos a ver essa unidade. Primeiro, a unidade em la própria persona de Cristo. Uma sola persona, pero dos naturalezas. Deus, homem. Naturaleza divina e naturaleza humana. Glória divina e humildade humana. O Hijo de Deus eterno e infinito, igual ao Padre, coexistente, igual a Deus, sempre eterno, pero que em um tempo e espaço assume uma natureza humana. Entender este ponto é clave para que nos podamos huir de algumas filosofias e errores doutrinários que há por aí. Por exemplo, para o hinduísmo, para os hindus, para o hinduísmo, Jesus é um avatar. O que significa avatar? Um enviado de Deus do mundo espiritual a um mundo físico, trayendo buenas nuevas. Para o hinduísmo, Jesus é só isso, é só um avatar. Para o budismo, Jesus é um pequeno Buda, um iluminado, um grão maestro. Para o judaísmo, um grão maestro e rabino, hijo de Deus? Não, hijo de Maria e de José. Para o islamismo, Jesus é Isa, em árabe, Isa, igual que Abraão, Moisés, igual que Mohammed, Mahoma. E é filho de Maria, que Alá lo bendiga, pero não é Deus. Para os testigos de Jeová, Jesus é um ser criado por Jeová, como igual o arcángel Miguel, que antes que existir o mundo físico, pero é um Deus pequeno. Por isso que os testigos traduzem a Bíblia e Juan dizendo que Deus, capítulo 1 da Bíblia de los Testigos, Deus está com D minúscula, porque é um Deus menor, é igual a Miguel. E para os mormones, Jesus é um ser criado, mas ele foi o primeiro espírito em nascer del Padre. Eles afirmam que Jesus é só um hijo de Deus entre muitos, incluso o próprio Lúcifer é hermano de Jesus. Quem é Jesus então? O que isso significa para nós hoje aqui? Esse texto está dizendo que nenhuma outra pessoa
excepto em Cristo, vas a encontrar salvação, porque Ele necessita ser homem para morir na cruz, e Ele necessita ser Deus para te acercar a Deus. Só em Ele. Isso quer dizer que como Deus, Cristo soportou a ira eterna de Deus. Uma pessoa, duas naturezas. Como Deus, Ele soportou a ira eterna de Deus que está em contra tuya. Deus é justo, Deus não é opa, Deus é justo. E toda a ira de Deus vino sobre Cristo na cruz, ao ponto de Cristo dizer: Padre, ¿por que me has desamparado? Pero como homem, nessa perfeita unidade, Cristo cumpre toda a lei. Ele é justo. E Ele pode morir perfeitamente em favor de seu povo. Agora em Cristo usted pode ir hacia Deus, porque Ele é Deus e foi homem. Então você se dá conta de que essa oração em Juan é uma instrução cuidadosa, detalhada do Hijo de Deus em suas últimas horas antes de ir à cruz, que Ele vai dar a seus discípulos, vai dar para nós, vai dar para a sua igreja. Ele está dando instruções sobre o que é unidade, e o primeiro modelo que Ele vai falar de unidade, Ele está apontando para Ele, está dizendo: eu e o Padre somos um. Mira hacia mim. A enseñança que Jesus vai dar, do versículo 20 ao versículo 26, Jesus disse antes: mira hacia mim, eu sou a perfeita unidade com Deus. Deus é Padre, eu sou Deus Hijo, estamos em perfeita unidade. Qualquer enseñança, qualquer modelo de unidade, tem que ter como modelo perfeito a unidade de Cristo Jesus, que sendo Deus, vino, nació como homem, murió en la cruz y ahora está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Él es el modelo de perfecta unidad. No es lo que nosotros hacemos, es débil lo que hacemos. Qualquer drama, qualquer música, por mais hermosa que seja, é débil, vai falhar, vai entrar de outras denominações e não vão estar de acordo, vão vir de outros países e não vão estar de acordo, vão vir de outras culturas e não vão estar de acordo com nós. Todo modelo de unidade tem como modelo perfeito Cristo, e este é supracultural, é transcultural, vai mais allá da cultura. É Cristo em Bolívia, é Cristo em Brasil, é Cristo em Sapanani, é Cristo em Espanha, é Cristo em Inglaterra, é Cristo. Ele é o modelo de unidade. Então já hemos visto o que unidade não é, já hemos visto o que unidade é, o modelo de unidade que é Cristo. E agora, como último ponto, como isso se aplica a nós hoje aqui. E o último ponto é esse: a unidade na igreja. Agora viene o que você está esperando. Pergunto: por que as diferentes igrejas e denominações parecem ter mais diferenças e controvérsias que pontos em comum? ¿Por que não estamos mais de acordo? Se supõe que temos o mesmo livro, pues. Não deveria então haver unanimidade? Não deveria haver unidade sobre a maneira de interpretar? Então, eu quero trazer aqui um entendimento bíblico. Quando falamos de unidade na igreja, temos que falar de duas palavras: práticas e princípios. Práticas e princípios. O que quer dizer isso? Para entender a unidade na igreja, quando a Bíblia habla de como a mulher deve vestir-se, está falando aí de las vestimentas, está desarrollando um princípio de modéstia e feminidade, que deve ser o reflejo da beleza interna. Quando a Bíblia habla de vestimentas femininas, não está desarrollando práticas, está desarrollando princípios de modéstia, de cuidado, de beleza feminina. Porque se eu vou falar de por exemplo, esse tema de roupas como práticas,
Ah, queridos, me acuerdo del misionero Ronaldo Lidório. Ele dijo que foi uma tribo na Espanha, mientras trabajaba allá, e chegou allá, as hermanas estavam desnudas e estavam usando solo uma manga em seus braços. E el papá dijo: entra misionero, aqui estão minhas hijas, vamos orar com a família. E el misionero tinha vergonha de mirar as hermanas porque estavam desnudas essa parte toda. E para a cultura de allá, entonces, honra era usar, tapar os braços. Allá isso se chama prática. Porque se eu vou usar roupas, se eu vou usar costumbres como princípios, vamos a tener problemas. Yo voy a La Paz y las hermanas usan sus faldas largas, son muy hermosas. Yo voy a otros departamentos de Beni, voy allá por Trinidad, voy a Cobija, voy a lugares más calientes. Las señoras usan la falda un poco más corta. Y lo que la Biblia está hablando aquí en temas de ropa, está hablando de principios de modestia. Cuando la Biblia habla sobre la música, está desarrollando un principio de adorar al Señor, reconocer quién es Dios por medio de las alabanzas. Pero si yo voy a Bolivia, tenemos una batería, un teclado. Pero si yo voy a otras tribus, otros lugares, no hay batería, no hay teclado, hay tambores, hay panderos, hay ritmos que se desarrollan allá. Cuando la Biblia habla de esas cosas, se está desarrollando un principio regulador, de decir, no importa donde estés, sea com bateria, seja com tambores, seja com pandeiros, ou seja com palmas, ou puras vozes a capela, o princípio é adorar al Senhor. A prática cambia, pero o princípio sigue o mesmo. Com bateria, alabe al Senhor. Com teclado, Lucas, alabe al Senhor. Com pandeiros, com palmas, alabe al Senhor. O princípio não cambia, pero la práctica está adecuada a un tiempo, a una cultura, a un lugar, a la manera que se desarrolla ese lugar. No se olvide de eso. Y aunque las prácticas sean distintas, los principios, las prácticas son pasajeras, pero los principios son eternos. Por exemplo, algumas pessoas poderiam comparar a conduta de um mormon, um testigo de Jeová, a um cristiano. Poderia comparar, porque al final são pessoas éticas, igual, não decimos malas palavras, nenhum de los grupos dice malas palavras, não nos emborrachamos e somos uma vida exemplar como família. Pero eles não têm o mesmo princípio bíblico que nós outros. Isso daqui é um princípio que te vai guiar por toda a sua vida. Sabe por quê? Porque agora, quando você começar a ver pessoas que gostam de músicas, que lhe gustam músicas distintas das tuyas, você primeiro vai ver os princípios. Que estilo de música lhe gusta a ele? Está alabando a Deus? Está. Pero não me gusta o samba, não importa, está alabando a Deus. Me gusta a cumbia, não importa. O estilo. Essas são práticas, busca um princípio. Pero esse hermano, mira, nunca usa corbata na igreja. É prática. O princípio está que não me ahorque. E está, meu. Deus me tem que aproveitar a palavra. É prática. O princípio é a modéstia. Se você não pode entrar a uma notaria, a um juzgado, de qualquer maneira, tenha modéstia para ir à igreja. É obrigatório a corbata? Não, é prática. O princípio está na modéstia. Eu me acuerdo quando eu cheguei a Bolívia, he traído sacos de Brasil, lindos, os trajes lindos. E eu me acuerdo que uma das primeiras igrejas que eu fui, por independência, lejos, eu comi traje brasileiro, lindo. Deus mío, nadie usava traje, nadie. Eu pensei, que hermanos, não são cristianos, pues. Ali em minha igreja está para predicar, hay que usar traje.
E eu me quedei dias com eles. E eu vi uma fé tão apaixonante, um amor tão grande por Deus. Ai, nunca mais, ai, graças, pastor, essa palavra me alivia. Nunca mais vou usar traje. Não, querido, não é para isso a palavra, pues. É bonito usar traje. Eu tenho alguns na casa todavia que me servem. Pero lo que quero dizer que allá donde estava eu, é uma prática não usar. Você se dá conta que unidade não tem nada a ver com isso? E que a palavra princípio e prática são reguladores. Quero perguntar, baseado nisso que estamos vendo aqui, você está ajudando a unir o corpo de Cristo à igreja em lo que estás vendo hasta agora? ¿Eres parte desse processo de unidade na igreja? Ou eres como uma enfermidade autoimune? Me gusta essa palavra, uma enfermidade autoimune. Parece estudante de primeiro ano, não empieza a usar palavras difíceis de anatomia, não? De acordo com o externo, cleidomastoideo, irmãos, nada. Ou eres uma enfermidade autoimune, como por exemplo, o lupus, que batalha contra seu próprio corpo. Que difícil lidiar com a enfermidade autoimune, onde o próprio corpo está sendo atacado por seu próprio corpo, onde as células que eram para defender o corpo atacam o próprio corpo. Que triste! A pessoa vive enferma, vive debilitada. A pessoa que estás aqui, alguém está lutando com essa enfermidade física. Você sabe o que eu estou dizendo. É difícil lutar com a enfermidade autoimune, mas é difícil que a igreja pueda ter vida espiritual quando o próprio corpo está lutando contra si mesmo. Não há vida. Qualquer resfrio mata. Qualquer dolor vuelve uma artrose fatal. Queridos, é normal que os lobos ataquem as ovelhas. É normal. Pero que uma oveja ataque a outra oveja é contra a natureza, pues. É contra a natureza, é inaceitável e abominável. A natureza da oveja não ataca a outra. Eu vivo com ovejas, já não me hagas de tonto. Eu não sabia que eram ovejas em Brasília, eu só não comia, pero aqui eu vivo com as ovejas. Eu vivo por Oalhânia, há muitas ovejas, mais ovejas que pessoas allá. Eu nunca vi uma atacando as outras, não atacam. E quando falamos de enfermidade, quão doloroso é as divisões. Me gusta isso. Le gusta uma prática, querido. Respeita o princípio. Que importa se o outro lhe gusta outra prática? Que lhe importa? Contiendas, peleas. E isso provoca escândalos. E Pablo dijo: por causa de vosotros, el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles. Pero aqui na oração de Jesus, Jesus sabia que íamos a enfrentar isso, pues. E Ele orou por nós outros. Ele orou por mim, Ele orou por você. Ele sabia que a igreja ia enfrentar isso e orou por nós outros. Não é a oração de um obispo, de um reverendo, não é. É o próprio Hijo de Deus em sua agonia, pré-crucifixão, pré-traição, pré-arresto, agonia de Cristo, mirando a seus discípulos e dizendo: ustedes vão pelear, ustedes vão discutir, ustedes vão ter problemas de tonteria, pero eu ruego al Padre por ustedes, eu oro por ustedes para que Satanás não venha destruir ustedes, eu oro por ustedes. Cristo está orando por nós outros. Não se haga de autossuficiente. Se Cristo orou por nós outros, Ele sabe que necessitamos dessa oração. Primeiro, Jesus orou pedindo a unidade entre os cristianos com base em sua própria unidade com Deus. Mira comigo, o versículo 21, 17 e 21. Ele orou pedindo a unidade dos cristianos basado na própria unidade dele com Deus. Versículo 21 diz: te pido que todos sejam uno, assim como tu e eu somos uno.
Mira, que hay una, aquí ponga atención, hay una palabra clave, son palabras de enlace en la Biblia, palabras de enlace, links. Essa palavra, assim como, essa é uma palavra de enlace. Cristo está dizendo: eu sou assim com o Padre, sean assim também. Es decir, e Cristo explica todavia, es decir, como tu estás em mim, Padre, e eu estou em ti, e que eles estén em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Cristo aqui vai comparar, é muito sério isso, é muito sério. Cristo aqui vai comparar a unidade de los creyentes com nada mais nem nada menos com a unidade do Hijo e do Padre. A relação entre Padre e Hijo é esse modelo, pero também Jesus orou por la unidade como um poderoso testemunho do amor de Deus. Huyari, how are you, meus hermanos? Hablan quechua aqui, não? Miren acá, o Júnior me vai interpretar depois. Miren acá. Cristo orou por unidade, dizendo que essa unidade é um poderoso testemunho do amor de Deus. Mira comigo. El versículo 23, mira comigo el 23, diz assim: eu estou em eles e tu estás em mim, que gocem de uma unidade tão perfeita, que o mundo sepa que tu me enviaste. Quando há unidade, o mundo vai saber que Deus enviou a Jesus. Mira el 23, diz ali, que o mundo conozca, quando há unidade, o mundo conhece o envio de Jesus. E o versículo 21 diz também, ponga por favor o versículo 21, diz: para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que tu me enviaste, donde há unidade, basado nos princípios que hemos visto hasta aqui. É um poderoso testemunho do amor de Cristo. O mundo vai saber que Cristo vino, e o mundo vai crer que Cristo vino, com base na unidade. Escute isso, por favor. E Cristo orou também por aqueles que todavia não são cristianos, pero vão a ser cristianos. Futuro creyentes, quizás você está aqui hoje. Cristo orou por os futuros creyentes. Está no versículo 20. Não te pido solo por estes discípulos, não te pido solo por eles, sino também por todos os que creerão em mim por el mensaje de eles. Não te pido solo por estes, sino também por los que han de creer em mim por la palavra de eles. Se você entrou aqui hoje, está vendo esse vídeo e todavia não eres um cristiano, sepa que Cristo orou por você. É a primeira e única vez na Bíblia que Cristo está orando por aqueles que todavia vão a ser cristianos. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a próxima vez que você encontrar um cristiano em uma célula, em um culto como este, em uma reunião familiar, uma outra igreja, ou quando vas a Brasil, ou quando vas a ser sua província, seu internado, e allá te toca congregar em algum lugar, que também se pode serlo, você vai encontrar pessoas que têm práticas diferentes. Aí então você vai buscar os princípios bíblicos que unem ustedes. Se não há esses princípios bíblicos, por mais ético que seja a pessoa, educado, não há unidade com ele. Pode haver amistade, mas não unidade cristiana. E esses princípios vão ser a clave para que podamos discernir as sectas que estão aparecendo cada dia por aí. Déjame terminar aqui. A conclusão é que unidade
não é uma agenda de atividades comunes, não é. Só podemos ser uno em Cristo, em Cristo. Escute, a unidade em si mesma é neutral, Herodes e Pilatos se unieron, pero com malo propósito para crucificar al Cristo. Isso não é uma unidade verdadeira. Pero Pablo e Silas, aún en la cárcel, están unidos bajo la misma unidad de adoración, de oración. Pero están en la cárcel, pero están unidos. No importa el lugar donde Dios está, la unidad glorifica a Él, alaba a Él. Y esa es la verdadera unidad. Herodes y Pilatos, dos autoridades romanas, anillos poderosos del gran César en sus manos. Pero no es unidad, es complot, es conspiración. Pero Pablo y Silas en la cárcel, unidos, con el mismo principio, ahí hay unidad. Entonces tengo dos palabras para terminar, ¿ya? La primera son para los cristianos que están aquí. Si usted entró aquí, usted es un cristiano, escute essa palavra. Essa é para usted. Usted que já está unido a Cristo, já se bautizou, eres um cristiano, está seguro que Cristo é seu Salvador. Escute, ponga atenção. Você que já é cristiano, você que já faz parte dessa grande família, onde há um Padre Nuestro, umas ajudas te quero dar aqui, algumas orientações para potencializar esta unidade. Orem juntos, onde não é mi Padre mío que estás en los cielos, Señor, mi Dios, aquí estoy, Señor, bendígame. No, es Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, aquí estamos. Señor, somos sus hijos, pluralidad, porque somos una gran familia con un gran Padre. Si usted ya es cristiano, oren juntos con otros hermanos. Cante alabanzas juntos. Pero no me gusta, cante, no importa. Si no, aplauda al menos. Cantem juntos músicas, leiam a Bíblia juntos, compartam juntos, comam, alegrem-se, chorem com os que choram, alegre-se com os que se alegram, seja humilde e sirva a los demás. Prática hospitalária é uma prova de humildade, e o internado é uma prova de fogo. Você vai encontrar internos pichón de doutores como tu, que se sentem wow. Os que passaram por internado sabem o que estou dizendo, e os que vão passar, prepare seu coração. Você pergunta ao doutor, e vem um, não é assim. Te perguntei. Não dizemos, pero pensamos. Desarrolle humildade. Diga assim, companheiro, e me explicava mais. Desarrolle amor, compaixão. É difícil, pero vale. Cristiano, é para você. Não faltes em los cultos. Cultos virtuais são emergenciais. Não falta essa unidade, abraçar, sonrisa com sonrisa. E quando vas a sorrir, quita o barbijo para que veja que de verdade estão sorrindo. E abrace. Você sabe, aqui em Cochabamba não é muito comum, mas você vai ao campo e vêm as hermanitas, misioneiro, e te pensa, Deus mío, é a figura do próprio Cristo no rosto dessa irmã. É o próprio Cristo te abraçando, te beijando. Não é uma falsa humildade, sino que é unidade. Temos os mesmos princípios, la hermana. Hablamos idiomas distintos, portuñol e quechua, pero são os mesmos princípios bíblicos. Congreguem-se juntos, alegrem-se juntos, gocem-se juntos neste culto de unidade. Celebre a cena del Senhor juntos. Sempre quando leemos o texto da Santa Cena, começamos lendo desde o versículo 23, não vê?
porque eu recebi del Senhor lo que também los entreguei, que el Senhor. Leia o versículo 20, 21, 22. Pablo está dizendo: en estas coisas não los alabo, porque quando os reunís para comer, unos se emborracham, a comida acaba primeiro, os que han traído mais comem primeiro. Sempre para não assustar os hermanos, os pastores já entrenados, leia desde o versículo 23. Pero usted leia o versículo 21, 22, você vai estar assustado. A desunião da igreja em Corinto. Levava suas comidas e os que levavam mais comiam primeiro. Quando os outros hermanitos chegavam, acabou, hermano, acabou a comunhão, acabou. Celebrem juntos, comam juntos, alegrem-se juntos, esperais uns pelos outros. E se alguém tem hambre, come em sua casa. E para terminar aqui, cristiano, tenha conversações santas uns com outros, já? Quando se reúnam para falar, tenha conversações santas. Você viu o drama, não? Redes sociais, cuidado, tenha conversações santas, é unidade. E Pablo dá um versículo, escute esse versículo para terminar a orientação aos cristianos. Pablo diz em Romanos 15, 5, Pablo disse assim: que Deus, quem dá essa paciência e esse ânimo, los ajude a viver em plena harmonia uns com outros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Então, todos ustedes podrão unir-se a uma sola voz para dar alabanza e glória a Deus, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por lo tanto, acéptese unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria, para que Dios reciba la gloria, para que Dios reciba la gloria. También Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Cualquier cosa que se hace en unidad, proyectos, trabajo, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Agora que eu falei que havia duas palavras na conclusão, e a segunda são para aqueles que estão aqui que todavia não são cristianos. O que está vendo esse vídeo, o que vai ver esse vídeo, você que todavia não é um cristiano, sepas que hoje, por meio da palavra do Senhor, você está entendendo que a verdadeira unidade empieza quando estamos unidos a Cristo. Escute isso. Aunque le guste venir aqui a la igreja, aunque le gustan las músicas, aunque le guste estar aqui, entiendas que não há unidade com essa igreja, não há unidade entre outros hermanos, você que não é cristiano, não há unidade com a igreja se antes você não está unido a Cristo. Le gusta venir aqui, le gustan as músicas, le gusta, incluso participa de alguma atividade, sale, dá seu diezmo, dá sua ofrenda e quer ser parte dessa família. Sepa que toda comunhão e unidade começa em Jesus. É assim: Deus em Cristo, Cristo em Deus, nós em eles, em comunhão, uns com os outros. Termino dizendo assim: é Deus em Cristo, é Cristo em Deus, e nós unidos a eles, em comunhão uns com os outros. Deus te ha traído aqui essa noite para que escutes esta palavra e seas salvo por essa palavra. Você que todavia não é cristiano, você que necessita encontrar a Cristo, estar unido a Ele. Cristo te ama, Cristo te recebe. E a oração de Jesus empieza no capítulo 13, versículo 1, dizendo que Cristo havia amado a seus discípulos. Durante todo o seu ministério. E agora Cristo los amou hasta o final. Cristo te ama. Cristo te ama hoje.
Cristo te recibe hoje, para que estés unido a Ele. Eu quero orar com você. Você que entendeu lo que não é unidade, lo que é unidade em Jesus e lo que é a unidade da igreja. Eu quero orar com você. E se há alguém que está aqui nessa noite, quer rendir sua vida a Cristo, quer entregar sua vida a Cristo, quer ser parte da união com Cristo, e a união com a igreja vem como añadidura. A união com a igreja vem logo em seguida. Pero a primeira união que você deve ter essa noite é com Cristo. Quizás você vindo de Brasil, ou vindo de outro departamento de Bolívia, estudar em Cochabamba. Eu estou seguro que Deus é quem traz esta cidade. Deus é quem abre porta para estudar da economia. Deus é quem prepara todo, como o testemunho do pastor que já hemos escutado. Pero Deus também te preparou na porta para escutar esta palavra nesta noite. Deus está preparando uma oportunidade para que seja salvo por Cristo Jesus. Receba o perdão de seus pecados, esteja unido a Ele. Eu quero orar com você, mas eu também quero orar com aqueles que já são cristianos, que estão encontrando dificuldade com o tema da unidade. Quizás incluso com o próprio Deus, sua vida de pecado. Eres um cristiano, mas estás vivendo um pecado que te está quitando a comunhão com Deus. Davi orou, Senhor, vuelve a dar-me a alegria de la salvação. Donde o pecado entra por uma porta, a alegria de Deus sale por outra. Pecado e alegria de salvação não vivem no mesmo coração. Quizás está lutando com tentação aqui nessa cidade. Quizás está lutando com a tentação, com problemas, com masturbação, com pornografia, com adultério, com prostituição, com mentiras, com engano. Está lutando, você não quer, e há algo na luta aí dentro de você. Essa noite Deus quer liberar-te, quer llenar-te do Espírito Santo para que vuelvas a ter uma comunhão com Deus perfeita. Já eres um cristiano, mas estás lutando com o pecado, siente vencido. Essa noite Deus te vai fortalecer em Cristo, em sua união com Cristo, serás fortalecido. Vamos orar, por favor. Os que querem orar comigo, passe adelante. Os que querem receber força do Senhor, venga aqui adelante. Vamos nos pôr parados. E se há alguém que quer receber, venga aqui, quer receber a Cristo, venga aqui. Temos uma equipe de pastores aqui para apoiar-te, para orar com você. Ele que quer, vamos fazer assim, ele que quer receber a Cristo, venga aqui, esse lado específico, porque aqui os pastores te vão apoiar aqui. E os que são cristianos e querem receber fortaleza a esse lado, pero os que vão receber a Cristo, estar em união com Cristo, venga aqui, a esse lado aqui. Os que vão ser salvos nessa noite, por Cristo e por Deus, a esse lado. Pero os cristianos que serão fortalecidos, venga aqui. Aqui está uma equipe de pastores, te vai abraçar. Aí obreiros vão orar com você. Venga a esse lado para que seas fortalecido. Venga, vamos orar juntos. Somos uma família. Nadie vai vencer solito. Nós somos uma isla, somos uma família. Os pastores estão aqui para orar. Somos uma família. E se estás aqui nessa noite e vas a receber a Cristo, essa noite é noite de salvação. Venga a esse lado. Aí pastores que querem orar com você, venga aqui a esse lado. Aleluia.